Bom, então nós vamos falar agora sobre crimes praticados por particulares contra a administração pública. Nas aulas passadas, nós falamos dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. A partir de agora, nós vamos acompanhar os crimes praticados pelo particular contra a administração pública. Começando pela usurpação de função. Aliás, o exercício desse módulo começa com um exercício de usurpação de função pública, né? Usurpar o exercício de função pública, 328. Usurpar o exercício de função pública. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Nós temos um crime de menor potencial ofensivo. A pessoa que usurpa a função pública vai responder um TCO. E se do fato o agente aufere a vantagem, a pena então passa a ser de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Aqui ele pula de um crime de menor potencial ofensivo para um crime de grave potencial ofensivo se ele aufere algum tipo de vantagem em relação à usurpação. Que nós dissemos que a usurpação do caput é a usurpação simples e a usurpação do parágrafo único é a usurpação qualificada. Por quê? Porque um crime é qualificado quando eu tenho um aumento da pena mínima e o aumento da pena máxima, que é o que ocorre aqui no parágrafo único. Bom, então, como exemplo, usurpa a função pública aquele que pratica atos inerentes ao serviço policial, como se nele estivesse investido legalmente, daquele se valendo para a prática de estelionato. Nós tivemos um caso, algum tempo atrás, de um rapaz que conseguiu, através de uma entidade, uma carteira de identidade falsa, trabalhar durante algum tempo na polícia, não sei se vocês viram esse caso, e que ele, então, até participou de várias operações bem-sucedidas, ele organizando as operações, e depois se descobriu que ele, na verdade, não era policial, né? Aqui eu tenho um exemplo de uma pessoa que usurpou a função pública para praticar o estelionato, tá certo? E aí eu teria, teoricamente, um concurso material entre a usurpação de função pública e o estelionato. Se a usurpação dessa função pública de serviço policial fosse com o objetivo de auferir vantagem, aí eu teria uma usurpação qualificada, tá certo? Então, qualquer crime que seja praticado com a usurpação, eu vou ter um concurso material, o crime de estelionato com o crime de usurpação, porque aqui eu tenho duas ou mais ações ou omissões praticando 2 ou mais crimes. Bom, qual a objetividade jurídica que vai mudar, né? Um pouquinho. É a tutela da administração pública, mas aqui, proteção da administração pública contra o particular que pode violar o seu interesse, porque aqui se trata de crimes praticados por particulares contra a administração pública. Sujeito ativo muda também. Qualquer pessoa. Vimos que nos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, o sujeito ativo tinha que ser próprio, porque a lei exigia uma qualificação especial, qual seja, ser funcionário público. Aqui não. Aqui qualquer pessoa, a lei não exige uma qualificação especial, então o sujeito ativo aqui é simples. Sujeito passivo, continua a mesma coisa, é o Estado. Sujeito passivo formal de todos os crimes, sujeito passivo imediato de todos os crimes, sujeito passivo indireto de todos os crimes, tá? E, eventualmente, eu posso ter aquele funcionário público que legalmente seria investido e que teve a função usurpada por outra pessoa, um particular. A conduta é apoderar-se ou tomar a função pública. Usurpar é retirar, se apoderar,
tomar. Diga. Deixa eu ver aqui. Ok. Bom, então o elemento subjetivo é o dolo, vontade livre e consciente de praticar a usurpação, de retirar a função pública de outrem. Esse crime aqui não se pratica por culpa. Se alguém, eventualmente, assume uma função por negligência, imprudência e imperícia, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, ele não vai responder, porque a usurpação só se dá por dolo. A consumação se dá com o exercício ilegal da função pública. E o exercício ilegal da função pública ocorre quando ele pratica o primeiro ato de ofício. Diga. Nesse caso aqui, você acabou de falar, no caso de crime, aí eu vou ter funcionário de fato? A pergunta é se ele, por culpa, assume uma função, um particular assume uma função pública. Esse cara fica só como funcionário de fato. Ele vai, se ele tiver com dó, se Eu quero conseguir distinguir até onde há um crime de usurpação e até quando a figura do identificativo que é funcionário de fato. vamos lá. A pergunta vamos fazer uma comparação entre o funcionário de fato do direito administrativo com o particular que, por culpa, ele acaba no exercício ilegal de uma função pública. Vamos supor o seguinte. Um promotor de justiça, ele foi removido de Ananindeua para Icoraci. O ato dele, ele foi votado pelo Conselho no dia 11 de abril e, então, ele imediatamente assume a função dele. Só que pelos trâmites da administração pública, na verdade, só sairia a portaria dele no final do mês de abril. Só para dar um exemplo, se ele, com o exercício ilegal da função pública, ele está no exercício ilegal da função pública, ele pensa que ele pode assumir essa função, mas, na verdade, ele tem um ato que, para ser materializado da remoção dele de uma comarca de Ananindeua para a comarca de Coraci, ele precisa da portaria e ele precisa tomar a posse para ele entrar em exercício. Se ele, por conta própria, por negligência, né, assume a outra promotoria, ele está, em tese, num exercício ilegal de função pública. Ele usurpou essa função. Principalmente se o cargo estava vago, porque a outra colega também tinha sido removida. Mas ele não podia nem praticar. Então, se ele oferece uma denúncia naquele cargo de Coraci, sendo ainda oficialmente o promotor de Ananindeua, ele vai cair no exercício da usurpação da função pública. Se ele agiu, se provado que ele agiu com culpa, foi um erro, não expediram a portaria ou mandaram a portaria, como eu tenho várias situações de colegas que recebem a portaria, não tem um número. Aí ele vai se baseando naquela portaria e depois, quando a pessoa vai realmente colocar no Diário Oficial, é outro número, a portaria já não... Vou dar um exemplo prático. Agora mesmo, a minha portaria me designava para responder pela primeira promotoria, que é a promotoria de família, até o dia 19. E a colega que ia chegar, ela automaticamente assumiria a primeira promotoria e a segunda promotoria. Quando ela chegou, ela disse que não queria. O funcionário, que é o nosso, que toma conta do núcleo, já tinha inclusive oficiado a administração superior, dizendo que eu só ficaria até aquele dia. E os processos que chegaram, ela não queria fazer.
E aí, ficou aquele impasse. Quem é que vai fazer? Oficialmente, já tinha sido oficiado que eu não queria. Então, eu tive que comunicar para poder continuar na promotoria vou ficar até o dia 2 de setembro, para que então, oficialmente, uma outra pessoa exerça essa função. Entendeu? Bom, tudo isso é uma questão de trâmite. Ele pode, pelas circunstâncias, ter se enganado, ter se afobado, ter se confundido com as portarias e assumido a função sem, usurpando a função do outro colega, sem... Eu falei no caso de um promotor, mas pode ser um funcionário qualquer que esteja no exercício, né? Um particular que ainda não assumiu, passou no concurso, que ainda não assumiu, ele começa o exercício da função, usurpando a função de outrem, pensando que ele já pode fazê-lo. Um exemplo hipotético, porque hoje, claro, nós falando aqui para os alunos que estudam direito, dificilmente uma pessoa vai fazer isso. Mas se fizer, com negligência e imprudência, culpa não caracteriza o crime. Agora, o funcionário de fato é totalmente diferente, né? Ele está ali na administração, ele é o que nós chamamos de terceiro de boa-fé. Ele não está de má-fé ali, né? Então, por isso eu não posso imputar ao funcionário de fato um exercício de uma usurpação ou um exercício ilegal de função pública, porque ele está ali como terceiro de boa-fé. Tentativa admite-se, tá? E a ação penal é pública incondicionada. Todos os crimes contra a administração pública têm ação penal pública incondicionada. Bom, vocês já devem ter percebido que eu dou ênfase a alguns crimes e não dou tanta ênfase a outros. Por quê? Porque nós sabemos que alguns crimes caem mais em concurso público, por exemplo, outros caem menos. Uns são mais importantes, outros são menos importantes. Então, o crime de resistência é um crime especialmente importante para a pessoa que quer aprender crimes contra a administração pública. Por tédio potencial ofensivo, porque a pena máxima é superior a 2, a pena mínima não é superior a 1 e, portanto, em tese, caberia a suspensão do processo. A objetividade jurídica é o prestígio da administração. Se uma pessoa resiste a uma ordem de uma autoridade da administração pública, o particular resiste a essa ordem, está em jogo o prestígio da administração. Tá? O sujeito ativo, já vimos que pode ser qualquer pessoa. A lei não exige nenhuma qualificação especial do agente. A pergunta é, até mesmo o próprio funcionário público pode ser sujeito ativo da resistência? Pode. Um funcionário público que está devendo o aluguel, vai a uma ordem de despejo, ele resiste ao despejo. Eu posso ter a resistência, pois no momento em que ele resiste, ele deixa de ser considerado, ele perde a potesta de funcionário público e passa ali naquela situação a ser considerado um particular, uma vez que nenhuma função é exercida com violência ou grave ameaça. O funcionário público tem um dever de urbanidade, como vocês sabem, a gente aprende no direito administrativo que o funcionário público tem um dever de urbanidade. Bom, muito bem. Sujeito passivo é o Estado, sujeito passivo primário e o funcionário competente para praticar o ato, que sofre a resistência, ou quem esteja ali prestando, será o sujeito passivo secundário. Tá? O funcionário tem que ser competente. Ou seja, ter entre suas atribuições ele poder praticar aquele ato. Então, por exemplo, eu acho que eu já tive a oportunidade de falar aqui em outra oportunidade, não sei se eu já falei, de um assalto na agência dos Correios de São Sebastião da Boa Vista. Nós sabemos que temos piratas que avançam, né?
e vão atacando esses correios aí dessas cidades do Marajó. E houve um assalto na agência dos Correios e o escrivão de polícia civil, muito diligentemente, porque ele realmente não tinha delegado, ele fez um inquérito. Esse inquérito foi remetido para o promotor de justiça e o promotor de justiça ofereceu a denúncia e pediu a preventiva dos acusados. Ora, raciocinem comigo. Se é a agência dos Correios, há o interesse da União. Portanto, em tese, quem poderia apurar a infração era a Polícia Federal. Tá bom, mas teria atribuição para decretar a prisão preventiva. Teria que ser um juiz federal. Então, o advogado dos caras entra com HC, consegue o trancamento da ação penal e consegue. Só que não chega a tempo a comunicação, o oficial de justiça vai lá e os bandidos se recusam a cumprir a ordem de prisão, opondo-se mediante violência ou ameaça à ordem. Ora, se o funcionário não tem atribuição para praticar o ato, não existe resistência, gente. Não existe resistência. Tá bom? Então aqui, por exemplo, disparo contra policiais ao ser abordado em diligência. Se ele está em flagrante delito, se ele cumpriu o ato, se o oficial de justiça, mesmo não sendo competente, cumpre o ato, quem vai responder é quem deu a ordem, porque para ele, oficial de justiça, não é manifestamente legal, ele está apenas cumprindo a ordem do juiz estadual, quando aquela preventiva deveria ter sido decretada pelo juiz federal. Só para complementar esse raciocínio, o promotor de justiça e o juiz estadual até passariam, mas o recurso não pode, em nenhuma hipótese, o recurso dessa prisão não pode, em nenhuma hipótese, ser para o Tribunal de Justiça do Estado. Teria que ser para o Tribunal Regional Federal. Tá bom? Porque crime praticado contra a agência dos Correios. Elementos objetivos do tipo. Então, a conduta é opor-se. O que é opor-se? Servir de oposição, de obstáculo. Né? Impedir, ser um obstáculo ao cumprimento daquela ordem. A oposição tem que ser com violência ou com ameaça. Então, vamos logo raciocinar aqui. Uma oposição passiva, o cara que se joga no chão, não é oposição. Se ele não age nem com violência e nem com grave ameaça, não existe resistência. Porque falta dois elementos do tipo. Tá? O tipo não exige grave ameaça. Basta a ameaça, que poderá ou não ser grave. Hoje, particularmente, nós tivemos uma situação de que quando os adolescentes lá do Ronaldo Araújo queimaram fogo, tocaram fogo tocaram fogo lá no quarto, né? Queimaram o quarto lá, e um dos quartos, o número 4. E quando a polícia foi lá, eles estavam dentro do quarto, parece que estavam com um isqueiro, sei lá, uma coisa, e o policial, quando chegou, que foi efetuar a prisão, porque eles estavam em flagrante delito, de ato infracional, o cara imediatamente disse para ele, nós vamos te matar. Porque eram 3, né? E eram adolescentes grandão, né? Taludo. Então, pode ser uma grave ameaça. Mas na resistência, não precisa ser grave a ameaça. Basta que haja ameaça. Ou seja, a promessa de mal, injusto e grave, né? Mal injusto não precisa ser grave. Resistência passiva, como eu disse, não é crime de resistência, porque não há violência e nem grave ameaça. Então, o ato de se jogar no chão, vocês devem ter visto protestos em que o estudante se joga no chão. E a polícia tem que carregar, tirar ele à força, né? Nós tivemos a invasão da Câmara aqui,
que alguns se jogaram no chão, se agarraram, se amarraram. Aqui não há resistência. Não há crime de resistência porque não há violência ou grave ameaça. A pessoa se amarra, se agarra numa cadeira, se joga no chão, não existe crime de resistência. Essa mentira. Dá para ser encarado como desobediência, se caso ele resistir sem violência à prisão, seja uma ordem de prisão que ele está recusando. Não. Não, vamos chegar na... A pergunta é, se ele resistir, eu vou caracterizar a desobediência. A desobediência se caracteriza por um descumprimento de uma ordem. Tá? Se houver uma ordem de desocupação do imóvel e ele se joga no chão, tudo bem, eu posso até, de acordo com a situação, caracterizar a desobediência, mas nunca a resistência, porque a resistência passiva não é resistência. A resistência deve servir para impedir o ato. Se mesmo assim o ato foi praticado, não se pode falar em resistência. Atenção! O ato foi praticado, não tem o que se falar em resistência. Mas pode esta ocorrer, no máximo, contemporânea ao ato. Lógico, se ele, para impedir o ato, usou a ameaça ou usou a violência, mesmo que o ato tenha sido praticado, a ameaça e a violência sendo contemporânea ao ato, vai configurar o crime. Ato legal. O ato a ser cumprido deve ser legal. Você pergunta, a questão da citação por hora certa. Mas vamos dizer que o oficial de justiça, ele saiba vamos dizer que, hipoteticamente, ele só tem um vizinho. Ele saiba que o oficial de justiça vai citar por hora certa o vizinho dele lá. E ele ameaça o vizinho dele para que não receba a citação. Se ele ameaçar, a pergunta é, se o réu ameaça o vizinho para não receber a citação por hora certa do oficial de justiça, o vizinho pode denunciá-lo, ele vai responder por ameaça contra o vizinho. Não existe resistência, porque para ele caracterizar a resistência, ele teria que agir com violência ou ameaça em relação ao oficial de justiça. Tá? Então o ato tem que ser legal. Se for cumprido, deve ser legal quanto ao conteúdo e à forma. Se o ato for ilegal, por exemplo, uma prisão de uma pessoa que não está em flagrante delito. Eu não posso prender quem não está em flagrante delito e nem quem não tem uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Logo, se uma pessoa vai ser presa sem que esteja em flagrante delito ou que haja uma ordem da autoridade judiciária, essa prisão é ilegal. E se a pessoa se resistir mediante violência ou ameaça, eu não tenho crime de resistência. Porque a ordem não é legal. Porque o ato não é legal. Porque a prisão não é legal. Então, a pessoa que reage a uma prisão ilegal pode arguir a legítima defesa. Tá? Elemento subjetivo do tipo, o dolo, na intenção de opor-se à execução de ato mediante violência ou grave ameaça. Não existe resistência culposa. Ou ele está consciente de que ele está resistindo e por isso ele usa da violência e a da ameaça, ou não tem nenhuma forma de eu enquadrá-lo. Além do dolo, deve haver a intenção de impedir o ato. Aqui eu tenho o que nós chamamos de dolo específico. O dolo específico nada mais é do que a especial finalidade que ele está resistindo para justamente impedir o ato. Consumação. O crime de resistência ele se consuma no momento em que a pessoa opõe-se com violência ou ameaça. Trata-se, portanto, de crime formal. Por quê? Porque a lei não exige o resultado naturalístico. Qual é o resultado naturalístico aqui? Que se impeça o ato.
ele resistiu com violência ou grave ameaça, mas o ato mesmo assim, a prisão mesmo assim ocorreu, não interessa. Se a violência ou a ameaça foi contemporânea, ele responde por resistência, porque é um crime formal. A lei prevê o resultado, mas não exige o resultado para a consumação, tá? Se o agente consegue impedir o ato, ocorre o exaurimento, né? Ele com a resistência foi tão forte, tão violenta, a ameaça foi tão grave que ele conseguiu impedir o ato, aí evidentemente eu tenho o exaurimento, né? Que no crime em questão configura uma qualificadora constante do parágrafo 1º do artigo 329, que exige resultado. E neste caso, esta qualificadora do parágrafo 1º, ela é material. Por quê? Porque na qualificadora eu exijo que haja o impedimento do ato. Ora, se eu exijo o resultado naturalístico, eu estou diante de um crime material, em que a lei exige, prevê o resultado naturalístico e exige o resultado naturalístico. Então vamos recapitular. Regra geral, resistência é um crime formal, e não se exige o resultado naturalístico. Se exigir o resultado naturalístico, eu caracterizo a qualificadora do parágrafo 1º, porque nesse caso eu preciso do resultado que é o impedimento do ato. Concurso de crimes. A lei determina o concurso da resistência com a violência. Tá? Agora, se a violência é um pressuposto do crime de resistência, ela tem que ser absorvida por ele. Tá? Princípio da consunção. O crime meio é absorvido pelo crime fim, princípio da consunção, tá? Então, mas há concurso com a ameaça, pois essa fica, não há concurso com a ameaça, pois essa fica absolvida. Então, nem a violência e nem a ameaça podem ser tipificadas juntamente com a resistência, porque tanto a violência quanto a ameaça são componentes da resistência. Agora, se da violência resulta a lesão corporal, eu terei o concurso material entre a resistência e a lesão corporal. Tá? Se da violência resulta dano ao patrimônio público, eu vou ter a resistência em concurso material com o dano qualificado contra patrimônio da União, do Estado, do município, conforme o caso. Tá? O concurso, então, é material, porque são duas